Carta aos Hebreus, capítulo de número 13, versículo de número 4, passaremos a ler essa porção sagrada. Digno de honra entre todos seja o matrimônio e o leito sem mácula, pois aos devassos e adúlteros Deus os julgará. Meus queridos, eu quero também fazer menção ao texto de Romanos, capítulo 12, versículo 10. Ouça, eu vou ler aqui para você. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Eu gostaria que você destacasse aí, na sua Bíblia, você observasse que tanto em Hebreus, capítulo 13, verso 4, nós fizemos menção à palavra honra, e em Romanos 12, 10 também apareceu a palavra honra. Eu gostaria de dedicar alguns minutinhos sobre essa palavra, e já nós vamos chamar as famílias à frente para que façamos um clamor especial. A coordenação do culto hoje estará intercedendo, clamando a Deus por cura divina, por portas abertas, salvação de almas e também pela bênção de Deus nas famílias, nos casais e assim por diante. Mas eu gostaria de dedicar alguns minutos sobre a palavra honra. A palavra honra, no contexto bíblico, está associada à reverência, ao respeito e à valorização. Nós temos na Bíblia uma multiplicidade de direções para as quais se aplica a palavra honra. É orientado na Bíblia a honrar a Deus, aos pais, a honrar aos líderes e demais autoridades, e todas as vezes que se fala em honra, está mais do que claro que é um princípio, e os princípios eles são mais valiosos do que regras. As regras elas são externas, e os princípios eles são internos. Quando você respeita alguém, porque respeitar é uma regra, isso é uma prática externa. Você está naquele ambiente, é uma regra, então você obedece, você respeita. Agora, quando o respeito ao próximo é um princípio, você não precisa de regra para respeitar. O respeito é um princípio, logo, onde você chegar a uma lei interna no teu coração, na tua mente, na tua consciência. Não existe prêmio para princípio, não existe pagamento para princípio. Quem cumpre princípios se sente feliz simplesmente por estar cumprindo algo que está de acordo com a sua consciência. E uma vida de princípios, consequentemente, gera muitas bênçãos. A honra na Bíblia é um princípio que nós devemos considerar. Na jurisprudência, a honra está ligada à dignidade de uma pessoa, à reputação de uma pessoa. Inclusive existem sanções penais todas as vezes que alguém recorre ao poder das leis para pedir auxílio, amparo, quando a sua honra é atacada. Os irmãos conhecem as leis, por exemplo, em relação à injúria, à calúnia e à difamação. São leis, são medidas que zelam pela honra da pessoa humana. Na filosofia, a honra é vista como um atributo moral que resulta de uma virtude interna, do cumprimento de deveres. Então, honra é uma coisa muito boa.
Honra é algo muito necessário. E nesta noite, culto da família, a minha fala aqui antes da oração é que a família, e eu gostaria indistintamente que todos prestassem atenção, a família é uma instituição de honra. Você pode dizer comigo? Vamos lá. A família é uma instituição de honra. A família é uma instituição de honra. Guarde isso no seu coração. A família é um lugar de honrar a Deus. A família é um lugar de honrar a Deus. Os nossos filhos não podem estranhar quando nós oramos, quando nós pegamos a Bíblia, quando nós cantamos em nossa casa. Isso não deve ser estranho a eles, porque eles devem estar vendo com frequência os seus pais levantando na sua casa um altar de adoração a Deus. A nossa família precisa, em primeiro lugar, honrar a Deus. Eu li o texto de Hebreus, capítulo 13, verso 4, que fala da honra no casamento. O casamento mais feliz não é o casamento que coleciona conquistas financeiras. Existem magnatas poderosos, mas que não conseguem ter a felicidade plena, exatamente porque a felicidade, a paz, a alegria nem sempre está associada a essas conquistas temporais. Mas a honra intrafamiliar é um catalisador de bênçãos. Se você quer ser feliz, honre essa pessoa que te tolera, essa pessoa que está contigo, essa pessoa que te ama. Com o passar do tempo, a gente acaba incorporando outras linguagens. A própria providência no lar é uma linguagem do amor, um gesto, um cuidado. Vem aqui, como é que você está? Está doendo a cabeça, eu vou providenciar um remédio. Então esses cuidados, esses pequenos gestos, passam a representar a declaração de amor em um casamento aonde existe a honra. O texto que lemos diz: digno de honra entre todos seja o matrimônio e o leito sem mácula. Quantas pessoas estão vivendo em maldições porque desonraram a aliança que Deus um dia lhes proporcionou? No casamento, na família, existe a honra entre os cônjuges. Nós temos vários textos bíblicos que cooperam com essa verdade, nós não vamos nos estender. Existe a honra aos filhos. Precisamos honrar os filhos. Honrar os filhos não é inverter os papéis. Não é um pai e uma mãe ser refém de filhos mimados, que decide tudo o que vai acontecer na casa. Não, não é isso. Honrar os filhos é pensar no seu futuro, é pensar na sua alma, é isolá-los de algumas conversas que não competem àquela faixa etária das crianças. Existem conversas que o pai e a mãe precisam se afastar dos seus filhos. Desta e de outras formas se honra aos filhos. Mas eu gostaria de citar aqui, para o bem da igreja, para o bem das famílias que vieram aqui, dos casais de todas as idades, casais mais jovens. Nós temos casais aqui bem jovens, alguns que nem têm filhos ainda. Temos casais aqui que já têm vários filhos. Tem casais aqui na igreja que tem netos? Tem? Quem tem neto? A irmã Diva, mas o irmão Zaqueu aí tem um bocado de neto. Muito bem, vai vir mais, em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Cadê os filhos e as filhas para dizer amém? Diga amém por eles aí, irmão Zaqueu, viu? Diga amém, para multiplicar, graças a Deus. Então, para o bem da igreja, deixa eu dizer aqui um negócio. As famílias precisam honrar umas às outras. Nós precisamos ter honra mútua. A igreja é um lugar onde a presença de Deus se manifesta através do respeito que eu tenho com a irmã solteira, com a irmã casada, com o irmão solteiro, com o irmão casado.
e assim por diante. As famílias precisam se respeitar mutuamente. As famílias precisam se admirar, mas antes da admiração, toda admiração que é precedida por respeito, ela não causa problema. Problema é se a admiração ela for desprovida de respeito, aí pode gerar problemas. As famílias precisam se honrar mutuamente, honrar os casamentos, honrar a postura. Existem famílias que são reservadas, que não gostam de dar detalhes a respeito das suas decisões, a respeito das mudanças que precisam fazer, a respeito do que estão vivendo. E nós temos que respeitar essas famílias. Nós não podemos invadir, nós não podemos atropelar o respeito, protocolo. Existem famílias que já são mais comunicativas, são mais abertas. E a igreja é uma família de famílias. Nós precisamos respeitar as diferenças para que a gente viva em paz. Tem irmãs que são mais dadas ao diálogo, tem outras que são mais reservadas. Você que é mais conversadeira, não precisa achar que aquela que é mais calada está com orgulho, não é? É porque ela quer ser metida, quer ser a melhor. Não, é o jeito dela. Aquela que está conversando, que está se comunicando, é a personalidade dela que permite ela ser assim. E a gente vai se respeitando. Nós obreiros precisamos nos respeitar, líderes precisamos nos respeitar. Às vezes a gente acha que avivamento é somente a manifestação de dons espirituais no meio da igreja. A manifestação de dons espirituais, vocês estão me ouvindo? Diga amém. Eu já estou terminando. A manifestação dos dons faz parte, meus irmãos, e nós queremos que haja dons espirituais na igreja. Nós vamos orar agora por um mês, para Jesus batizar com o Espírito Santo, renovar, derramar a sua graça. Porém, a presença de Deus na igreja, os dons espirituais, o fruto do Espírito, se manifesta também quando você respeita. Eu preciso que os jovens dessa igreja continuem se respeitando. Preciso que os líderes se respeitem entre si. Irmão, a gente tem que ter muito cuidado. Às vezes a gente acha que tem liberdade com todo mundo para estar dizendo uma expressão forte. Preste muita atenção. Como é que você fala com um pai de família? Você não pode chegar de qualquer jeito. É porque eu sou amigo, é porque eu tenho liberdade. Talvez tu não tenha essa liberdade que você acha que tem. Então seja prudente na sua fala, seja respeitoso, saiba utilizar com ética, com respeito, as redes sociais, o celular, os aplicativos de comunicação. Use com responsabilidade, use para a glória de Deus. Não tenha segredos com a sua família, com a sua esposa. Isso é uma lástima, é uma desgraça na vida de um casal, se o marido proíbe a sua esposa de ter acesso ao seu celular, ao seu WhatsApp. Isso aí tem farinha nesse angu. Não existe privacidade de um homem para com a sua esposa, da esposa para com o marido no celular. Por quê? Porque a família é um lugar de honra. Você casou, você sabe o que é casamento. Então, você casou, tenha honra. A partir do momento que você esconde algo, você levanta a suspeita. E pense numa lástima grande, é você viver numa sociedade onde você é desconfiado 24 horas por dia. Você abre uma loja, abre um empreendimento com um sócio e você não confia nele. Rapaz, eu estou sendo passado para trás, eu estou sendo roubado. Isso é uma tristeza muito grande. Infelizmente, existem muitos casais que é uma sociedade onde há uma desconfiança contínua. Nós precisamos entender que a família é um lugar de honra. A maioria, escute o que eu estou dizendo. Eu vou completar 14 anos que sou pastor em dezembro. Dezembro completa 14 anos que eu sou pastor. A maioria absoluta dos casais que eu já parei para atender, a maioria, não tem uma estatística exata, mas ultrapassando aí a margem dos 90%, tem a ver com questões
de comunicação virtual. Sempre tem uma presença, sempre tem alguma coisinha a respeito disso. Meus queridos, a família é um lugar de honra. A família é um lugar de honra. E a igreja é uma família de famílias. Eu gostaria que você dissesse comigo: a igreja é uma família de famílias. Então eu preciso que a sua família esteja bem, para que a igreja esteja bem. Quem entendeu aí, diga glória a Deus. Então levanta a mão aí com autoridade. Levanta a mão zona aí com autoridade, você que trouxe ela, em nome de Jesus Cristo, e diga assim: o diabo não vai tomar a minha família, porque a igreja precisa da minha família com saúde e cheia da presença de Deus. Glória a Deus. Amém ou não amém? Você pode provocar o teu vizinho aí, diga assim: tua família tem que estar bem, para que a igreja esteja bem. Porque nós somos um corpo. Aí se a gente se desentende, a minha família, vocês estão ouvindo aqui os músicos, tocador abençoado, glória a Deus, vocês estão ouvindo? Glória a Jesus. Se a tua namorada tiver ouvido a pregação de hoje, aí ela vai antecipar o casamento. Glória a Jesus. E filmou aí? Filmou? Pô, nós vamos botar a tua pregação na mídia só para ela se derreter. Eita, eu escolhi certo. Glória. A casa de vocês é um lugar de honra. Tua casa tem um negócio chamado porta. E a porta, na tua casa, é um sinal de autoridade. Daquela porta ali para dentro só entra pessoas confiáveis, que você convidou, ou que foram sem ser convidadas, mas que antes bateram na porta, perceberam se não estão chegando no horário inconveniente, se não vão estar te atrapalhando a tua privacidade. A Érica sabe que lá na nossa igreja de origem, vocês estão ouvindo a palavra, amém? Um irmão casou, não foi, Érica? Um irmão casou. Confirma, Érica, a história que eu vou falar é verdade, eu não minto não. A Érica só confirma se ela lembrar. Eu já passei muita vergonha e raiva. Érica, pelo amor de Deus, se eu não estou lembrando, eu não vou confirmar. Os irmãos orem pela Érica, viu, irmãos? O irmão casou lá na nossa igreja, no interior. E aí no outro dia um menino foi pedir um estudo bíblico para ele, não foi? O jovem chegou lá com a Bíblia zona desse tamanho, batendo na porta do irmão. O irmão tinha casado um dia antes. Aí, irmão, batendo lá. Aí, o irmão saiu com um ódio tão grande. Aí ele disse assim: irmão, o irmão recém-casado, irmão, não vou entrar em detalhe não, os irmãos estão entendendo. Aí o menino disse assim: irmão, onde é que está aquele versículo? Vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados e tal, e eu vos aliviarei. Aí o irmão, brabo, pegou a Bíblia, irmão, ele ia de Gênesis a Apocalipse, não achava. Rapaz, está bem aqui, aí não era, e tudo. Aí depois de meia hora o menino lembrou: ah, é Mateus 11:28. Aí o irmão pegou a Bíblia: infeliz, se tu sabe por que tu veio me perturbar aqui. Aí fez o jeito assim de levar para a Bíblia. Ô, irmão, o irmão está assim meio revoltado. Então a nossa casa é um lugar de honra. As pessoas que vão na nossa casa precisam ter prudência. Provérbios 25:17. Qual é a referência? Preste atenção aqui. Eu vou ler na versão NVI. Quando visitar o teu irmão, faça com moderação, do contrário, ele fartará de você e passará a odiá-lo. Você sabia que visita não é uma coisa que pode estar assim todo dia? Os irmãos sabem aqui, eu sou um pastor que visito, mas as minhas visitas são agendadas. Eu só visito sem agendar quando é um crente assim que está escondendo de mim, que não quer que eu visite ele. Aí eu sei que ele está precisando que eu vou lá orar por ele, aí eu faço um jeito. Mas tirando essa observação, eu ligo, eu marco, estou passando por aí, e se for no horário adequado. Visita, ah pastor, é porque nós somos amigo íntimo. Não existe isso aqui não. Quem está me ouvindo aqui, diga amém. Não existe isso aqui, diga assim: intimidade é uma coisa entre marido e mulher. Anote o que eu estou dizendo aqui: intimidade, fora disso aí, dá problema. Ah, é porque ela é minha amiga íntima, vai dar problema isso aí. Ah, é porque é meu amigo íntimo, a gente se conhece desde quando a gente era pequeno, morava na mesma rua, estudamos na mesma escola. Isso aí vai dar problema. Intimidade é entre marido e mulher. Eu
só sou íntimo da Érica. A Érica é íntima do Erlessandro. E acabou a conversa. Não tem negócio. Nós temos amigos, nós temos conhecidos, nós temos irmãos em Cristo. Amém? Mas a intimidade é entre eu e ela. Anote isso aí que eu estou dizendo. Você pode até não concordar. Você pode até não concordar, mas os anos vão te mostrar que é desse jeito que eu estou dizendo aqui. Então, você pode ser amigo da pessoa, você pode gostar, mas se eu for na tua casa todo dia, tu pode gostar da teologia que eu prego, da mensagem que eu prego, mas se eu for todo dia, né, na tua casa, com 10 dias, tu diz, eita, pastor infarento. Infarento esse pastor, toda hora na minha casa. Então, deixa eu dizer isso aqui para vocês. As famílias têm que se honrar, inclusive na prudência. Você vai na casa de alguém, por mais que você seja amigo, por mais que você goste dessa pessoa, telefone, verifique se é o momento adequado. Porque senão a Bíblia... Quem acredita aqui que a Bíblia é a palavra de Deus? Eu vou ler bem aqui na versão Nova Almeida, esse mesmo versículo. Se visitares com frequência a casa do teu irmão, ele acabará por te aborrecer e te odiará. Todo dia ali, todo dia. Ninguém aguenta isso. Olha para o teu vizinho e diz assim, ninguém aguenta uma visita todo dia. Pode falar. Se tu está perto de alguém que te visita várias vezes, diz, aproveita. Tu diz assim, não é eu que estou falando, não, é o pastor que está mandando. Fala. Pode falar, aproveita o momento que Deus está trabalhando. Amém? Isso é honra da família. É honra. Você respeita. Quando você liga, quando eu ligo para o Gustavo, vou passar aí. Eu estou dizendo que eu respeito ele. Que eu sei que ele é um homem ocupado. Né? Tinha um irmão que só me ligava e perguntava se eu estava dormindo. Eu estava no meio da rua. Eu acho que na mente dele, pastor é sinônimo de sono. Deram um exemplo muito desgraçado para ele, que ele aprendeu isso. Pastor, o senhor está dormindo? Eu disse, rapaz, eu não gostei dessa pergunta não. Gostei não. Eu evangelizando, eu visitando no meio da rua, fazendo minhas coisas, vendendo minha Bíblia, né? Escrevendo meus livros, as coisas aí, está dormindo. Um dia ele fez chamada de vídeo. Aí ele, chamada de vídeo, ainda perguntou para mim, pastor, o senhor está dormindo? Eu disse, irmão, tu já viu gente dormindo atender chamada de vídeo? Tu lembra, meu bem, que eu fiz isso? Tu estava do lado quando eu fiz isso. E os irmãos sabem que eu tenho coragem de dizer isso. Os irmãos sabem. Irmão, então, isso é desrespeito com o próximo. É desrespeito, certo? Então eu disse porque já era, eu não digo de primeira vez não. Eu vou, né, porque já estava demais. Então a tua casa é um lugar de honra. Se eu for lá na tua casa, eu vou dizer que eu vou lá na tua casa. Eu vou perguntar se eu posso ir na tua casa. Porque se eu fizer diferente disso, eu estou te desonrando. Amém ou não amém? Outra coisa, a porta, diga assim, a porta da minha casa é significado de autoridade e honra. Eu vou dizer um negócio aqui para vocês, irmã solteira, casada, homem casado, não entre na casa de ninguém de pontinha de pé. Eu tenho assim um sangue doce para essas coisas. Eu já contei aqui para os irmãos que tinha um irmão que entrava lá em casa pela lateral, chegava pela cozinha. Ei, a Érica já dava um susto. Meu Deus do céu! O irmão aqui já na janela de trás. Um dia eu chamei a atenção. Peguei no braço dele e disse, irmão, isso aqui é uma porta e a entrada da casa é por aqui e aqui tu faz zoada. Ele ficou com raiva de mim, passou um bocado de tempo sem ir lá em casa. Mas depois ele voltou. Não entre na casa de ninguém. Não entre, né? Assim, dessa forma, porque você está desonrando. Eu estou falando isso aqui porque a igreja é uma família de famílias. E nós temos que amadurecer, crescer. Eu louvo a Deus, irmãos, eu falo bem de Tucumã, aonde eu passo, porque é um lugar de gente visionária, pessoas que têm visão, que têm sonhos, em nome de Jesus Cristo. Em vez de você, né, ficar perturbando alguém na cola direto, vai em busca dos seus sonhos, que é mais vantagem, e deixa essa coitada em paz, irmã. Deixa a irmã vender os avãozinhos dela, sai da casa dela, deixa ela vender as Tapaué. Tem alguma vendedora de Tapaué aqui? Quem conhece Tapaué? Cadê as irmãs que tem Tapaué? Um dia uma irmã mandou para o mutirão uma comida na Tapaué e entregou para o marido dela. E disse aqui, olha, leva lá para o mutirão, o pastor está lá com os irmãos, tu leva na minha Tapaué. Mas eu vou te dizer um negócio bem aqui. Se tu perder minha Tapaué, de lá tu já vai embora, que eu não quero ver tua cara nunca mais. Irmão, uma mulher que ama mais a Tapaué do que o marido. Não, bora encerrar esse culto, já chega. Isso, negócio de Tapaué virou uma religião, irmão. Viu? Oh.
Ei, teu irmão está dizendo ali, fala Jeová, aleluia, glória a Deus. Então meus irmãos, deixa a irmãzinha, tem irmã que cola na outra. Fulana, tu viu que a irmã Érica estava assim, daquele jeito? Eu acho que o pastor deu um murro nela, que ela estava daquele jeito, né? Aí fica conjecturando, porque tem gente que se ele sabe de uma coisa, ele espalha, e se ele não sabe, ele inventa. É ou não é verdade? Diga isso aí para você aprender, diga assim, tem gente que se souber, ele espalha, e se não souber, ele inventa. Pergunta para quem está ao teu lado, de que tipo é tu? Diga assim, eu sou dos libertos. Diga, eu sou dos libertos pelo sangue de Jesus Cristo. Gostaria que você se colocasse de pé. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Jesus. Diga assim, a casa dos meus irmãos é um lugar de... Essa noite eu gostaria de dizer para você que nenhum sucesso justifica o fracasso de uma família. Você pode estar crescendo, você pode estar sendo promovido, as bênçãos de Deus podem estar vindo sobre a tua casa, mas nenhum sucesso justifica o fracasso de uma família. Deus te chamou para vencer, e a tua família é uma bênção de Deus. Pense se você não tivesse essa família que Deus te concedeu, esse esposo, essa esposa, esse pai, essa mãe, esse filho com você, como seria a sua vida aqui neste momento? Aonde você poderia estar? Eu quero que você pare um pouco e analise se você realmente está dando valor a essa sua família que Deus te deu, se você está fazendo por onde, se você está cuidando. Oh, aleluias. Eu quero que você neste momento pare e pense um pouco. Se você já fez um ato de fé, se você já ofereceu essa família para o Senhor, porque essa família é de Deus, essa família não é sua. Deus tem um propósito com você nessa sua família, mas ela não é sua. Oh, aleluias. Deus, Pai, querido Deus, neste momento, Deus, manifesta o teu poder no meio do teu povo. Deus, Pai, querido, que ele seja grato pela família que o Senhor deu para eles, Senhor. Que eles não fiquem invejando a família de um, a família de outro. Que eles cuidem da sua família, porque cada família tem a sua individualidade. Mas, oh Pai querido, que o Senhor entra na providência da família de cada um. Que o Senhor faz providência, que o Senhor faz a cura. Que o Senhor traz, Jesus, a libertação. Que tu traz o amor, Jesus. Que o Senhor provém as necessidades de cada um, Jesus. E que todos possamos ser, Jesus, gratos dia após dia, Jesus, pela tua graça, Jesus querido. Enche esta igreja de famílias abençoadas, de famílias prósperas, ó Deus, de famílias ungidas, Jesus querido, de famílias que possam ser temente a Ti, que possam Te honrar, Jesus, em espírito e em verdade, porque em Ti nós confiamos. Que nós possamos ser cheios, que possamos ser cheios da presença do Espírito Santo.